O ponto que mais preocupa o senhor nessa medida provisória é, de fato, a questão da revalidação dos diplomas ou há algo mais que seja alvo da sua preocupação? Bom dia. Bom dia, Cláudio. É lógico que outros pontos também são tão importantes quanto esse do revalida, né? O que se tem é que toda a legislação em todo o país desenvolvido no mundo, ele exige que para qualquer cidadão, para exercer a profissão, ele precisa de ter o seu diploma revalidado. Isso é uma exigência normal. Mas se o governo quer quebrar essa exigência, o que é que nós temos que discutir e a sociedade tem que tomar conhecimento? Primeiro, veja bem, por que o PT, que está há 11 anos no poder, a metade da vida do SUS, descobriu somente agora que faltam médicos? Primeiro ponto. O PT descobriu que falta médico agora exatamente há 10 meses das eleições. Isso não é um programa de saúde, isso é um programa eleitoreiro. É o mesmo programa venezuelano, idêntico. O Chávez corria risco na reeleição. Naquela hora ele contratou 35 mil médicos. O João Santana, que é o maqueteiro da presidente, está fazendo a mesma campanha no Brasil, trazendo esses médicos agora para dar um impacto na sociedade, dizendo que aí vai atender o cidadão brasileiro. Que, na verdade, isso aí é muito mais uma mão de obra, tá certo? Que está sendo trazida de um país que tem um regime ditatorial, em que as pessoas não vêm como médicos, eles vêm como mercadoria, eles não têm direito a passaporte, a visto, eles não têm direito a trazer seus familiares, eles não podem conviver com os brasileiros, eles estão confinados num quartel, depois passaram para um mosteiro. Quer dizer, isso é uma agressão completa a um acordo internacional que o Brasil tem e é signatário junto à OIT, que não autoriza esse tipo de trabalho forçado. Tanto isso é verdade que os médicos venezuelanos que fugiram para Miami, para os Estados Unidos, entraram, tá certo, na corte americana e já estão ganhando todas essas ações por trabalho escravo. Então o que nós precisamos de mostrar é que se o governo do PT tivesse preocupação com a saúde, não teria fechado 13 mil leitos nesses últimos 3 anos. Nós temos o menor repasse per capita de todos os países da América Latina. Então, a verdade é que esse é um plano muito mais eleitoreiro para a campanha da presidente Dilma, porque é o setor mais mal avaliado que é a área da saúde. Deputado, que alternativa haveria, que alternativa seria interessante a essa proposta do Mais Médico para se levar, de fato, atendimento médico a locais em que, sabidamente, há carência, em alguns casos, não há médico algum para atender essas comunidades? Qual seria a alternativa? Primeira, a alternativa seria o governo não obstruir uma emenda constitucional de minha autoria, onde nós criamos a figura de carreira de Estado. Porque aí o médico vai estar lá, ele não vai ficar dependendo da vontade do prefeito, ele não vai ficar subordinado a pressões políticas, ele vai poder cumprir o seu horário, ele não terá direito à medicina privada, ele terá que ficar tempo integral no hospital público, ele terá garantia de uma aposentadoria digna. Neste momento, todos os brasileiros terão oportunidade de ter o seu médico na região. Agora a pergunta que fica: então quer dizer que ele assinou o contrato por 3 anos com Cuba? Porque os europeus de Portugal, da Espanha, esses têm família, moram em hotel, escolhem as cidades. Os cubanos não. São confinados, não têm visto, não têm família, não pode ter asilo político no Brasil e não pode escolher a cidade que vai trabalhar e não vai receber o salário, tá certo? Vai direto para o governo cubano. Então, isso é forma de querer explicar a falta de médico? É honesto, é humanitário, é digno você utilizar a mão de obra, tá certo, forçada de um cidadão que vive num regime totalitário, ao invés de nós aprovarmos exatamente o que? Uma carreira de Estado? Por que o governo não deixa aprovar essa emenda constitucional? Nós temos mais faculdades de medicina do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos deve ter em torno de 140 faculdades de medicina. Nós temos 202. A extensão territorial americana é maior que a nossa. Por que nós não conseguimos colocar esses médicos nesses bolsões? Exatamente porque falta condições deles terem garantia mínima para lá sobreviverem. O contrato com os cubanos são 3 anos. Esqueça o resto dos outros médicos. Os outros médicos não virão para o Brasil.
Tanto é que não vem quase nada. Brasileiros, às vezes, ou se não casado com alguns brasileiros que vêm para o Brasil. Você não vai ver nenhum espanhol, nenhum português, nenhum francês vindo para cá, com raras e honrosas exceções. A verdade, o volume mesmo, são dos cubanos. Então, essa é a realidade, então precisamos esclarecer a sociedade. Quer dizer que daqui 3 anos, todo mundo volta, se não ter mais médico, que o contrato acabou. Aí, quer dizer, a população, acabou a eleição, a presidente eleita, o Padilha fez apoio na sua eleição de governador de São Paulo, aí pronto, encerra médico. Aí quando tiver a próxima eleição, aí de novo contrata-se os cubanos. Então essa é a realidade nua e crua. Se esse governo tivesse preocupação com a medicina e com a saúde brasileira, ele teria aceito aquela votação que seria 10% da receita corrente bruta para a saúde. Nós acresceríamos mais 40 bilhões de reais para a saúde. A presidente vetou. Nós teríamos a carreira de Estado para médico. O governo impediu. A nossa PEC está na comissão especial, o governo não deixa votar. Está pronta para vir para plenário. Então, essa indignação e essa situação, como foi colocado por um médico, o Condé, que publicou uma matéria, disse, olha, o governo quer satanizar o médico neste momento. O médico brasileiro são os judeus do PT. Isso não é dito por mim, isso é dito pelo Condé, que é um médico. Quer dizer que os médicos brasileiros são os judeus do PT. Tem que execrar os médicos para poder ganhar uma eleição, enganar a população. Essa é a realidade, esse é o grande debate que tem que ser. Nós temos que desmascarar, a máscara tem que cair, a sociedade brasileira tem que tomar conhecimento que esse governo jamais priorizou a saúde no país. Deputado Ronaldo Caiado, muito obrigado pela sua participação. Olha,